Então vamos nos esforçar para estar aqui com alegria, com prazer, com satisfação, porque é o melhor lugar que nós temos para estar, né? Quando nós temos culto marcado para celebrar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Evangelismo às 15 horas. Não, você que tem o desejo de fazer parte desse evangelismo, né? Todo domingo às 15 horas nós saímos, né, no bairro Ferrosa para anunciar a palavra do Senhor. Então, se sinta à vontade para estar participando desse momento, desse evangelismo. E vamos ter também na sexta-feira, dia 20, às 19h30, o Papo de Mulher. Então, você que já participa, né, não deixe de convidar, né, suas amigas, sua vizinha, para estar participando aí desse momento que tem sido, né, muito bom aí no meio das irmãs. E vamos ter também, no sábado, Joga na Roda, né, para os jovens e adolescentes. Vai acontecer às 18 horas aqui na igreja. Então, você que é jovem, adolescente, não deixe também de participar e não deixe de convidar, né, os coleguinhas para estar fazendo parte desse momento, que tem sido um momento também muito bom, né, os assuntos aí, assuntos para edificar, né, e assuntos que têm sido tratados dentro da palavra do Senhor. Então não deixe de participar e não deixe de convidar também. E vamos ter também aqui no nosso estado a carreta missionária, né, vai estar aqui dia 17, dia 18, ali na PIB de Laranjeiras, né, e a carreta vai estar ali trabalhando. Você que precisa de um tratamento dentário, né, tratamento médico, então os irmãos vão estar ali trabalhando. Não é só visitar a carreta, não. Você precisa de algum atendimento, né, a carreta vai estar ali. Né, eu tenho um desejo de conhecer a carreta, mas também tenho um desejo de conhecer o barco missionário. Sei que tem vários irmãos aí também que têm esse desejo. Né? Então, dia 17 e dia 18, a carreta missionária vai estar ali na PIB de Laranjeira. Então, você que quer conhecer, você que precisa de um atendimento, né, vai lá participar aí desse momento. E também você vê onde é que está sendo investido o dinheiro de missões, né? Então, participe, não deixe de ir. E agora nós vamos orar, né? Vamos falar com o nosso Senhor, vamos entregar esse culto ao nosso Senhor. Pai amado, Pai santo, nós queremos mais uma vez louvar ao Senhor, glorificar o teu santo nome, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus, é o Deus que não divide a tua glória com ninguém, e é por isso que nós levemos os nossos pensamentos ao Senhor, é por isso que nós temos essa comunhão com o Senhor, e também temos a certeza que o Senhor sempre nos ouve. Nós queremos te louvar pela tua santidade, pela tua grandeza, pela tua graça. Queremos te louvar porque o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza e é o nosso socorro bem presente. Nós queremos louvar ao Senhor também pela nossa salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque nós já entendemos que aquele sacrifício que foi feito na cruz foi por nós, e hoje nós somos participantes do teu reino, Senhor, não pelo nosso merecimento, mas a tua graça, Senhor Deus, que nos alcançou, vencendo a morte ali naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia, e a tua palavra afirma que nós ressuscitamos com o Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa tão grande salvação, e que possamos a cada dia valorizar essa salvação com uma vida que exalta, que glorifica o nome do Senhor. Nós queremos louvar ao Senhor por esse privilégio de estarmos mais uma vez na tua casa. Muito obrigado porque o Espírito Santo do Senhor nos conduziu na tua casa para louvar ao Senhor, para glorificar o teu santo nome e também para ouvir a tua voz, Senhor. Não deixe que nada venha tirar as nossas atenções nessa manhã, que possamos estar com o nosso coração, a nossa mente focada, Senhor Deus, em tudo aquilo que nós vamos aprender do Senhor. Nós pedimos ao Senhor também que o Senhor possa estar abençoando aqueles irmãos que não puderam estar aqui. Alguns estão enfermos, alguns estão viajando e alguns estão fazendo prova, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando esses irmãos, consolando aqueles que estão enfermos, Senhor Deus. Sabemos que o desejo desses irmãos é estar aqui na tua casa. Que o Senhor possa consolar aqueles que estão trabalhando também, que estão justificados pelo Senhor. Que o Senhor possa abençoar, guardar a vida desses irmãos. E que o Senhor possa abençoar aqueles irmãos também que estão fazendo prova, Senhor. Que o Senhor possa fazer lembrar tudo aquilo que eles estudaram, Senhor, para que possa fazer uma boa prova e que venha ser bênção na vida desses irmãos. Nós pedimos mais uma vez que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, através dos louvores, através da tua palavra, mas que em especial possamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido do Senhor, para que possamos te honrar como igreja, glorificar o teu santo nome.
Essa oração, Deus, nós te fazemos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. E agora eu convidar os irmãos que estejam de pé, nós vamos estar cantando Logo de Manhã. Sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, e vou te servir e te amar até o fim. Mesmo escura a noite, mesmo escura a noite, brilha a tua luz. Eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, e vou te servir e te amar até o fim. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica que está lá em Mateus 28, 16 a 20. Eu vou estar lendo aqui, porque eu creio que não vai aparecer lá não. Então, Mateus, capítulo 28, 16 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os confins dos tempos. Então, irmão, que possamos obedecer isso aqui, ó, fazer discípulos. Começar aqui no nosso bairro, né, em Fel Rosa, no estado do Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Então essa é a nossa responsabilidade, fazer discípulos. Então possamos anunciar essa palavra de salvação. Foi muito bom para nós, não foi, essa salvação? Então vamos compartilhar essa salvação para as pessoas que estão ao nosso redor, porque elas estão carecendo do amor do Senhor. E só Jesus pode transformar essas pessoas que estão ao nosso redor. Vamos continuar louvando ao Senhor com o cântico Fala e Não Te Cales.
semente santa semear. Lembra-te de que levou uma cruz onde expirou. Toma a tua cruz também. Toma a tua cruz também. Renuncia tudo e vem. Renuncia tudo e Segue ao Mestre com temor, semeando sem temor. semeando sem temor. Fala e não te cales. Fala e não te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales ou as pedras clamarão. Fala e não te cales, deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. A mensagem leva com amor as ovelhas que não têm pastor. Eis as multidões sem luz, perecendo sem Jesus. Fala todos sem cessar, pois o sol vai declinar. Mostra agora compaixão e anuncia a salvação. Fala e não te cales, ergue a cruz. Cristo espera que tu fales ou as pedras clamarão. Fala e não te cales, deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. Vamos falar o tema e a divisa da nossa mobilização missionária. Vamos falar todos juntos? Vamos. Jesus transforma. Agora, a divisa. Portanto, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então que possamos, irmãos, participar, se envolver com a mobilização missionária, né, com a sua vida, com a sua oração, né, e contribuição, para que a obra do Senhor possa continuar sendo feita. Então que possamos ser bênção e abençoar as pessoas que estão anunciando a palavra do Senhor. Agora os irmãos podem sentar e nós vamos estar passando um momento de entregas de vidas e bens no altar do Senhor, com o cântico Jesus transforma. Cristo me amou Antes mesmo de eu nascer, me acolheu, me perdoou. Cordeiro de Deus deixou sua glória pra morrer, foi por amor. Jesus me libertou, só em Cristo toda a culpa é passado. Nova criatura eu sou, meu pecado perdoado. Tudo novo então se fez. Jesus transforma, Ele é a luz que me tirou das trevas. Jesus transforma, é o caminho
transforma. Em sua cruz eu tenho acesso ao Pai. Jesus transforma. Anunciarei que só Jesus transforma. Só em Cristo toda culpa é passado. Nova criatura eu sou. Meu pecado perdoado. Tudo novo então se fez. Jesus transforma. Ele é a luz que me tirou das trevas. Jesus transforma. É o caminho, a verdade, a vida. Jesus transforma. Em sua cruz eu tenho acesso ao Pai. Jesus transforma. Anunciarei que só Jesus transforma. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Eu agora me alegro em sua luz. Eu agora me alegro em sua luz. Jesus transforma. Ele é a luz que me tirou das trevas. Jesus transforma. É o caminho, A verdade, a vida. Jesus transforma. Em sua cruz eu tenho acesso ao Pai. Jesus transforma. Anunciarei que só Jesus. Anunciarei que só Jesus. Anunciarei que só Jesus transforma. Amém. Como é maravilhoso, né, irmãos, a gente cantar um louvor, né, teológico, um louvor sair das páginas da palavra de Deus. Mas é uma grande responsabilidade, né? Jesus transforma, Ele é o caminho. Então, nós temos essa responsabilidade, não só de cantar, mas também de anunciar essa palavra de Deus. Nós vamos orar, eu vou convidar a nossa irmã Mari, vai estar orando, agradecendo a Deus, né, pela igreja que tem participado com esse momento com alegria, com satisfação, entregando suas vidas primeiro diante do Senhor, os dízimos, as ofertas. Esteja colocando também a família do pastor Delto diante do Senhor e os missionários que estão ali também pela arcada, anunciando a palavra do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando esses irmãos e transformando aquelas pessoas ali que estão ouvindo a palavra do Senhor. Deus, nós estamos na Tua presença santa, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, nos uniu nesta manhã em comunhão para nós prestarmos culto de gratidão, de louvor ao Teu santo nome. Neste momento, Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de vida que Tu nos deste nesta manhã. Ó Deus, pelo sopro da vida, que é o próprio Cristo em nossas vidas. Deus amado, Deus querido, agora eu entrego os dízimos e as ofertas que foram colocados no Teu altar santo nesta manhã, Pai. Que esse dinheiro venha a ser usado, ó Deus, para ganhar muitas vidas para o Senhor.
para que muitas pessoas sejam transformadas. Que o Senhor abençoe os missionários nos campos, que o Senhor supra as necessidades de cada uma, as necessidades físicas, emocionais e espirituais, Pai. Usa, Pai, esse dinheiro, ó Deus, para muitas vidas serem transformadas para a Tua honra e a Tua glória, Senhor Jesus. Colocamos também o pastor Delta ali no Rio Grande do Sul, onde ele está ali, Deus, pregando a Tua palavra. Muito obrigada pela vida do pastor Delto, pela vida da sua família, sua esposa, seus filhos, e obrigada também por todas as vidas que foram transformadas pelo poder da Tua palavra, através do pastor Delto ali no Rio Grande do Sul. Nós somos muito gratos ao Senhor, porque também nós participamos da obra do Senhor, enviando também as ofertas para ali, Senhor. Muito obrigada. Continue nos dando um coração voluntário, um coração, a Deus, sempre grato ao Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, porque tudo que temos, tudo que somos é do Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, também pelos missionários que estão no campo em Pilão Arcado, Senhor. Continue abençoando a vida de cada um, suprindo as necessidades de cada um, Pai. E também, ó Deus, abençoando aquelas vidas, ó Deus, que foram resgatadas para o Teu reino eterno. Verdadeiramente, Jesus transforma. Nós precisamos, ó Deus, ter sempre essa convicção no coração, que se trabalharmos para o Teu reino, se entregarmos nossas vidas, para que o Senhor nos use, indo, orando e contribuindo, assim, ó Deus, a obra do Senhor será feita na terra, até que Jesus venha. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. E assim o pastor está com a palavra. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar entre nós. Amém? Louvamos a Deus porque nós estamos juntos mais uma vez para louvar, bendizer o nosso Deus, falar com Ele e ouvir a voz dEle. Precisamos estar sempre com os nossos corações voltados para uma adoração sincera, verdadeira, espiritual, porque o nosso Deus é Espírito e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Irmãos, ontem nós tivemos o primeiro treino dos embaixadores, mas o treino principal começou há muito tempo, né? Quando foi fundada a embaixada, lá no passado, nós temos tido a alegria e o prazer de treinar os meninos, e hoje alguns deles já são casados e já têm seus filhos embaixadores. Então, agora chegou o tempo, ficamos um tempo sem o futebol, mas Deus proveu as nossas necessidades e nos deu o privilégio de ter alguém para poder amar esses meninos e também educar esses meninos através do futebol. Então vamos continuar orando, pedindo a Deus que possa continuar abençoando, né, os nossos meninos, para que cada dia eles vão crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, se tornando homens e mulheres que venham adorar ao Senhor, porque as mensageiras estão juntas. As mensageiras precisam orar para que haja também uma treinadora, para que haja o time das mensageiras. É importante que usemos todas as ferramentas para ganhar, ferramentas lícitas, não é? Para ganhar outros meninos para Jesus. Deus usou homens diferentes, em épocas diferentes, para levar os homens a Jesus, para serem transformados. Então é importante que a gente tenha isso em mente e pratique isso no dia a dia. Nós vamos ouvir agora um recado aí de um embaixador do rei que mandou para nós uma mensagem
Então vamos ver se roda lá a mensagem do nosso embaixador. Deu não? Ih, está carregando. Precisamos orar por esse... O laptop não é este. Não sei se é o programa. Eu pego o laptop, levo lá para o técnico, olha, esse troço não está rodando, limpa, faz tudo que é necessário para esse troço rodar. Aí ele vai, liga, roda para lá, roda para cá, o negócio funciona perfeitamente. Olha, você quer gastar dinheiro, eu formato e recebo de você. Mas, olha, não tem nada não. Está normal. Aí eu trago de volta, o troço não roda, tá vendo? É oração agora, não é mais. Eu já agi, agora é orar, para que esse troço funcione. Mas não podemos ficar sem ele. Não adianta comprar um de 15 mil reais, de 20 mil reais. Vai cair na mesma situação. Porque esse aí estava rodando perfeito lá em casa. Eu comprei outro para mim, usado, e trouxe esse usado para cá, que estava rodando lá. Então, alguma coisa que está atrapalhando ele rodar. E que não é simplesmente a parte mecânica dele ou eletrônica, é espiritual. Então vamos lá. Eu quero nesta manhã que você prestasse bastante atenção, porque você precisa entender um pouquinho daquilo que o Espírito Santo de Deus há de falar aos nossos corações. A gente vai lendo muitos autores e a gente encontra autores que eles dizem assim, olha, você não pode forçar o texto. E está certo. Mas acontece, ó, aqui, ó, diferentes, ó. Uns se aproximam mais da fogueira e pegam mais calor. E aquele que não está muito afim de calor, fica mais distante. E aí ele não sabe que é tão quente quanto, né, na verdade o é, porque ele não experimenta. Então, há autores que se aprofunda nas raízes das palavras, mas não se aprofunda na oração, na comunhão com Deus. Sabe as letras. E a Bíblia tem um versículo que diz que as letras matam, mas o Espírito vivifica. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente joga alguma coisa fora, achando que está errado, mas porque nós ouvimos um conselho de alguém que disse, olha, você está forçando a barra. A questão não é essa. A questão que esse que está dizendo isso pode ser alguém que não se aprofundou espiritualmente, que não esteve mais na comunhão. E a gente tem percebido ao longo desses últimos tempos agora, que dentro dos temas que vindo às nossas mãos, a gente vai se aprofundando, eu não sabia disso, eu não conseguia enxergar assim, não conseguia ver isso. Mas por quê? Porque eu não tinha descido mais fundo, não tinha estudado mais, eu não tinha buscado mais em Deus. E aí, o que Deus quer é que é a promessa, e é uma afirmativa ao mesmo tempo, para a gente conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai conhecer a vontade do seu pai e da sua mãe, você que é menino, que é menina, só vai conhecer a vontade do seu pai e da sua mãe se você conversar muito com ele. Porque se você só ficar olhando para ele, não diz nada. Você não sabe o que está na cabeça dele, o que está no coração dele. Você não sabe o tamanho do amor, da dedicação que ele tem para com você. Então precisa conversar, falar. E nas palavras nós vamos lendo, entendendo o que tem dentro da pessoa. Pois é, com Deus não é diferente não. Para saber a boa, perfeita e agradável vontade dele, tem que ouvir a sua voz. Tem que conversar com ele. Tem que relacionar-se com ele. E aí nós vamos sabendo, Deus não gosta disso. Ah, Deus quer que eu seja assim. É a vontade dele assim. A vontade de Deus
nunca vai bater com a sua. Não vai. Porque a sua vontade é egocêntrica. É para você e os seus, não somente. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Ó, Ele está pensando nele? Não, está pensando em nós. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, adolescente e criança que crer nele tem a vida eterna. Não tenha. Tem a vida eterna. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Já passou a viver. Viver na comunhão com Deus. Então, nesse texto que nós estamos trabalhando no capítulo 4 e no 5,17, lá de 2 Coríntios, o que é essa nova criação que fala em 2 Coríntios 5,17? Paulo começa isso no capítulo 4. E ele vai falando, e aí a gente precisa prestar atenção no que está sendo falado. Precisa parar para pensar. Quem pensa vai mais longe, tá? Dizem que quem pensa deixa de viver. Deixa de viver uma vida vazia, fraca, que vai com todo mundo. É assim, eu vou para lá, eu vou para cá. Não para pensar. Vem cá, mas esse negócio, a Bíblia chama a atenção. Justo, isso é honesto, isso vai glorificar a Deus, isso vai me aproximar mais de Deus. Pensa essas coisas. A Bíblia manda a gente pensar. Então, pensando neste texto, nós vamos olhar naquele tema que eu puxei lá, a vida do transformado. A vida do transformado. Nós começamos lá na quinta-feira, passamos pelo domingo, na quinta-feira outra vez, e agora nós vamos dar continuidade aqui. A partir do versículo 5 eu vou ler até o versículo 15. 2 Coríntios 4, 5. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós, como escravo de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos,
porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Eterno e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos pelo teu amor, pela tua bondade. Ah, Senhor Deus, um amor imensurável. Louvado seja o teu nome. Que dia após dia, Senhor Deus, ao lermos a tua palavra, ao meditarmos na tua palavra, ao pensarmos nas coisas do Senhor, nós vemos este amor, Senhor Deus, incomparável. E nós não merecemos, e, Senhor, nós não mereceremos este amor enquanto aqui estivermos. Mas certamente, quando sairmos daqui, Senhor, o Senhor nos dará o completo, Senhor Deus, reconhecimento daquilo que o Senhor é, e nós haveremos de estar junto com o Senhor na glória. Abençoa a tua palavra no nosso ouvido, no nosso coração, na nossa alma, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor faça-nos entender, Senhor, aquilo que a tua palavra está falando aos nossos corações. Continue abençoando, Senhor Deus, a tua igreja neste lugar. Que ela venha, Senhor Deus, crescer dia após dia na graça e no conhecimento de Jesus para te servir melhor, para conhecer a boa e agradável, perfeita vontade do Senhor e botar em prática, Senhor, e viver essa boa, agradável, perfeita vontade, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado na terra. Foi assim que Jesus nos ensinou, que o teu nome seja santificado, glorificado na terra como é nos céus. Ah, Senhor, ajuda-nos. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Neste texto, ali no versículo de 11 e 12, o texto diz assim: pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Vê bem que esse versículo, ele é assim, João 3,16, meio que transferindo a responsabilidade agora para cima de nós. Deus te amou, me amou, de tal maneira que matou o seu filho, deu o seu filho. Deu ali é a ideia de matar, de fazer o sacrifício necessário para que o nosso pecado fosse perdoado mediante a fé naquele sacrifício. Então Deus nos amou e deu o seu filho. Paulo está dizendo aqui, porque esse amor já foi dito lá, foi lido inclusive na quinta-feira aqui, Romanos capítulo 5, que o amor de Deus, lembra o amor lá de João, foi derramado em nossos corações por intermédio do Espírito Santo de Deus. Aí Paulo está dizendo aqui agora aos Coríntios, olha, por amor a Jesus nós somos entregues à morte, ou devemos ser entregues, ou deveríamos ser entregues à morte. Mas está falando de quê? Nós que estamos vivos. Só os vivos é que compreende que tem que dar a sua vida para a salvação do outro. Mas não é lá morrer numa cruz, não. Isso Jesus já fez. E não serve o ser. Sabe? Eu estou entendendo nessa linguagem de Paulo aqui,
é de que essa transformação que aconteceu, essa nova criação que aconteceu na terra, tá? Deus em Jesus nos gerou alguém bem próximo de Jesus. Sabe assim, aquela ideia de gêmeos? Aqui tem 2 meninas gêmeas e tem 2 meninos gêmeos. Mas você vê que eles parecem, mas não são iguais. Tem uma diferençazinha. Alguma coisa pequena, mas se alguém olhar... Eu cheguei numa loja, e aí, sempre tem ido lá, é aqui no Forte, material de construção. Aí cheguei lá, a menina que veio me atender era a menina que trabalhava no caixa. Aí eu, saiu do caixa? Logo imaginei isso, saiu do caixa, foi promovida. Aí eu olhei para o caixa, aí eu falei, é sua irmã? Parecem demais. Aí falou, não somos parentes. Forma grosseira de me responder, né? Uma vez que a gente tem um bom relacionamento, né? A gente está ali sempre rindo e, né, falando de Jesus, né? Eu falei, mas qual o problema? Vocês parecem demais. Todo mundo diz isso. E as pessoas vão cansando disso. Você parece demais, você parece demais, você parece... Então as pessoas vão cansando disso. E às vezes um olha para a outra, você é muito feia, menina, para eu parecer com você. Aí a outra olha, você também é muito feia para eu parecer com você, então não quero parecer com você. Eu estou falando da aparência, para a gente conseguir ver o que é aparente, o que parece um com o outro. Então, na verdade, o que Paulo está tentando dizer para nós, no meio dessas letras, é que o que Deus veio fazer na terra é novo de fato. É algo extraordinário, que não havia acontecido ainda. Quando Deus faz o homem no princípio, a gente precisa ter um pouquinho da palavra de Deus na cabeça para a gente poder compreender as coisas, tá? Quando Deus faz o homem no princípio, façamos o homem à nossa semelhança. E fez. Olhando para Deus, o que nós queríamos, o que Ele queria, na verdade, era plantar na terra alguém semelhante a Ele, queria coordenar a terra. Sabe aquela ideia de ir para uma terra e invadir a terra, e tomar conta da terra, e administrar a terra? Pois é, Deus queria um administrador na terra. Só que esse administrador se perdeu, se corrompeu. Aí em João, no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez semelhante ao homem, que era a sua semelhança lá no Éden. E uma das coisas que eu vejo que Deus queria mostrar para mim, para você, para nós, é que era possível o homem viver na terra sem se corromper. Jesus, o homem Jesus, se corrompeu? Não. Não. É um homem, assim como Adão. Adão foi gerado do barro porque não tinha uma mulher ainda. Não tinha nada criado. Mas agora, para Jesus chegar, tinha que ser através de uma mulher, do útero de uma mulher. Então a sombra do Altíssimo veio sobre ela e ela engravidou e deu à luz. E era um homem que nasceu e mamou nela, e comeu arroz e feijão, e brincou de, né, soltar pipa, bolinha. Eles só não tinham um celular naqueles dias. Mas as crianças, o que elas fazem hoje, ele fazia no passado. Era o mundo dele. Então ele não era um extraterrestre, ele era homem, e ele viveu a sua vida. E aí a proposta de Deus é o entendimento que eu estou tendo daqui. A proposta de Deus em Jesus é gerar alguém do mesmo teor de Jesus, com as mesmas capacidades, com a mesma resistência ao pecado. Jesus diz assim, todo poder foi me dado nos céus, na terra e debaixo da terra. E aí, mais na frente ele diz assim, assim como meu Pai, assim do jeito, da forma, do molde,
do jeito que meu Pai me enviou, eu vos envio. E Jesus os capacitou para isso. Essa é a nova geração da terra. É a criação nova, que é semelhante a Jesus. E não precisa, assim, ser muito espiritual, pelo menos, para entender isso. É só ler a Bíblia. Nós vemos Pedro dizendo para o coxo: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quem fez isso? Jesus. Toma o teu leito e vai para casa, não foi? Aqueles 4 amigos que rasgaram o teto, está lá em Lucas em especial, que explica melhor, desceram, o camarada, Jesus não botou a mão nele. Jesus só disse: olha, pega a sua cama e vai embora, pai. Você está curado. Eu vi a fé de vocês. Ali, Pedro nem exigiu fé. Não toca em fé, não fala de fé. O cara está pedindo é moeda, é dinheiro. O mendigo está pedindo isso. E ele veio pedir uma coisa que Pedro não tinha. Bom, eu não tenho isso, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara saltou. Se não bastasse isso, né? Não, mas Pedro andou, né? Com Jesus, aprendeu, não sei o quê, é discípulo real. E Paulo, depois de pregar 6 horas de pregação, o jovem sentado lá na janela, ele caiu e morreu, que era 2º andar. E aí eu fico olhando o alvoroço, a confusão. Morreu, morreu, morreu! E todo mundo apavorado. Eu vejo Paulo descendo, aquela calmaria toda, e chega lá e ressuscita o jovem. Quem ressuscitou? Jesus. Aquele poder foi passado para os vivos. Para os vivos. Nova criação. Teve a capacitação vinda da parte de Deus. É Deus quem faz isso por meio da sua fé em Cristo Jesus e dá uma nova criação. Você é novo. Não é igual a Jesus. É semelhante a Jesus. Ele está colocando isso aqui. Ele está dizendo, nós os vivos. Esse vivo é vivo espiritualmente transformado pelo poder de Deus. Então, olhando para o contexto dos ensinos teológicos da parte de Deus através dos profetas, através de Jesus, através dos apóstolos, tanto Paulo quanto Pedro, quanto Tiago, a carta de Tiago, é uma teologia na nossa linguagem. A carta de Tiago é atualizada, é agora. E essa semana eu fui no médico e eu pude dizer, comecei a conversar com a médica, ela me conhece há muito tempo, a gente vai lá e tá. Eu falei, você está tão bonita quanto antes. Eu falei, é a sua bondade. Aí eu falei assim, esse nem bondade, né? Você falou de bondade. A Bíblia diz assim, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então a gente não precisa fazer coisa errada para pecar. Então eu sei que faz bem falar que você está bonita. E está bonita mesmo, né? Deve ter uns 60 anos a mulher, meia japonesada. Aí eu pude falar para ela da palavra de Deus. Eu comecei falando que ela estava bonita. Já tinha uns 3 anos que eu não ia lá. A médica do coração, um coração bom igual um coco, eu não preciso ir lá todo ano, né? Então eu cheguei lá, a mulher marcou, a gente obedece quem tem juízo, tá? E manda quem pode. Ela mandou ir lá. Eu falei, tá, eu vou lá. Marcou. Eu fui no médico 3 anos depois. Ela,
Você tá bom, não tem nada não. Mas vai fazer isso aqui, ó. Só para constatar de que não tem nada. Estou falando para você isso. Sabe por quê? É porque é o conhecimento da palavra de Deus é que vai transformando a gente. Deus fez assim. Vê bem, Paulo usa uma linguagem aqui do Velho Testamento, lá do Gênesis, no capítulo 1, verso 2 e 3. Haja luz. Ele diz aqui, no princípio Deus usou essa expressão. Haja luz e a luz resplandeceu. Aí ele está dizendo o seguinte, haja luz quando você recebeu pela fé em Jesus, haja luz, a luz de Deus entrou em você. É uma linguagem também para salvação. Você foi transformado. E aí você foi transformado nessa qualidade que eu não tenho adjetivo para qualificar o que nós somos, em que nós somos transformados. A única coisa que eu estou encontrando é aquele pobre filho de Deus, que não diz muita coisa. Agora eu estou começando a entender que eu sou assim, bem parecido, gêmeos com Jesus. Eu estou conseguindo chegar perto da onde eu quero chegar, que é arranjar um texto certo, um pensamento certo, uma fala certa, para falar em que é que eu fui transformado. Mas das trevas haja luz. Então houve, quando você recebeu Jesus como Salvador, houve em você luz. E é uma diferença muito grande, não é? A gente está em casa, tranquilo. E aí se não tem uma lua cheia, acaba a luz. Tem gente que não sabe nem aonde é a porta da sala. Não sabe nem sair do lugar. Eu procuro apagar tudo no meu quarto. Meu quarto é bem escurinho. E quando eu levanto para ir fazer xixi, eu sei o caminho. Mas de vez em quando eu erro alguma coisinha, coisa pouca que eu erro. Aí eu bato o dedo no pé da cama, eu vou no meio da porta, mas tem hora que eu vou em cima da maçaneta. Estou mais ligado, não sei, porque eu acordei. E aí, vontade de fazer xixi. Se eu ficar aqui, eu não durmo. Eu vou lá, faço xixi e volto e durmo outra vez. Não tem problema. Mas se eu tivesse preguiça de levantar, eu ia pagar por isso, não ia dormir. Então, é melhor não ser preguiçoso. Eu estou falando da escuridão. Eu acordei, não acabou a luz. Apaguei tudo, fui dormir, os quartos estão escurinho, legal. E a hora que apaga, fica tudo escuro mesmo. Mas, a hora que eu volto do banheiro, eu já começo a ver e está tudo escuro. Porque os meus olhos já estão acostumando com as trevas, com a escuridão. E é por isso que a Bíblia diz, Jesus, ele diz assim, que o coração fala, que a boca fala do que está cheio o coração. E muitas vezes, irmãos, nós estamos alimentando o nosso coração com as coisas deste mundo. E aí, a hora que a gente abre a boca, é para falar das coisas deste mundo. Porque o coração está cheio. Então, a partir do momento que a gente começa a encher o coração com os ensinos da palavra de Deus, nós vamos começar a falar da palavra de Deus, como homens e mulheres semelhantes a Jesus. Paulo aqui está usando, você viu, usou lá, Gênesis capítulo 1, ele usa o Salmo 116, parece, nesse texto, e tem outros textos, muitos outros textos. Aqui tem uma porção de texto da palavra de Deus, palavras que você faz conexão. E aí a conexão que eu estou achando aqui, que eu estou entendendo aqui, é que dessas trevas que eu era, entrou a luz, eu fui transformado em alguém, gêmeos com Jesus. Seria
A palavra agora, filho de Deus, não explica muito. Mas quando você fala de gêmeos, é bem parecido. É bem parecido, bem próximo. Pode não gostar da mesma cor. E você vê perfeitamente que você olha para gêmeos, aí um está com uma camisa de uma cor, outro uma camisa de outra cor. Aí na escolinha aqui, eu cheguei aqui uma vez, e aí as meninas estavam vestidas com o mesmo vestido. Uma maior, outra menor. Cheguei para a mãe, como você conseguiu gerar uma menina tão grande, gêmeas de uma tão pequena? Falei, não são gêmeas não, mas são idênticas, tá? É só o tamanho que é diferente. Mas como não são gêmeas, usam o mesmo vestido, o rosto dela, a mesma forma. Não. Uma tem 7 anos e a outra tem 3. Não são gêmeas. Sabe, a menor quer vestir igual a maior. Então eu chego na loja para comprar roupa para elas, eu tenho que... Eu gostei, né? Primeiro eu gosto. E esse aqui, minha filha? Não gostei não. Isso eu gostei. Aí a outra, eu quero igual, hein? E aí o dono da loja tem que se virar para arranjar uma igual, ou então ir para a costureira para diminuir o tamanho. Eu olhei aquilo e falei, realmente responsabilidade para maior? Porque a menor vai seguir os passos, e se for para o buraco, vai as duas juntas. Mas e se for para o reino dos céus, vai arrastar a outra? Irmãos, assim é você, sou eu. Nós somos criados aqui, essa criação nova, assim como Jesus nos atraiu para Deus, para a comunhão com Deus, nós que somos gêmeos com Jesus, nós temos que fazer isso. E Paulo está usando as mesmas linguagens. Assim como Jesus morreu para te atrair, para salvar você, você precisa morrer para este mundo e viver para Deus. É por isso que Paulo chega a dizer, vive, não eu, mas Cristo vive por mim. A oração aqui, não é? A oração que aconteceu aqui, quem orou disse assim, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito através do missionário. Olha que consciência correta. É Deus quem faz. Mas precisa do missionário. Precisa de alguém testemunhar, alguém falar, mas alguém que creu. Alguém que está vivo, porque morto não fala. Como é que cai a ficha? Você tem falado de Jesus? Você tem anunciado Jesus? Jesus veio na condição de homem, apareceu na condição de homem com uma finalidade, de morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado. E aí Deus faz essa nova criação, que agora é gêmeos com Ele, e aí você precisa também morrer, para dar vida ao pecador, para levar a luz, Quando Abraão leva Isaac lá para aquele monte para fazer o sacrifício que Deus mandou, ele levou o fogo. Ele carregava fogo, carregava brasas. É fogo. E é muito difícil, né? Carregar fogo naqueles dias. A brasa vai. Você vai andando, a brasa vai desgastando, vai diminuindo. Aí você tem que botar mais carvão ou mais lenha para manter o fogo. Pois é, você precisa levar a salvação.
Assim como você foi alcançado por Jesus, Ele te salvou, você também precisa levar a salvação àqueles que ainda estão sem salvação. Precisa morrer. Aqui fala da ressurreição. Aquele que ressuscitou a Jesus nos ressuscitará e nos apresentará com Ele. E eu entendo perfeitamente a linguagem de Paulo. Esse nos ressuscitará. Ele está para futuro. É porque a mensagem será pregada até a volta de Jesus. E no contexto do texto a gente percebe que não está falando só daqueles coríntios, como Jesus, quando ora para os discípulos no capítulo 17, ele está orando por aqueles e diz, por aqueles também que hão de crer em mim por meio da pregação deles. Então Paulo está usando a mesma mensagem de Jesus na oração dele e falando aqui que aquele que ressuscitou a Jesus nos ressuscitará e nos apresentará com vocês. Aqueles que hão de crer ainda. Porque o versículo 15 vai falar disso. Ele vai fechar nesse termo dessa salvação que vai alcançar outras pessoas. E eu queria que você pensasse sobre isso. Carregar a manifestação da vida de Jesus. Está aí no capítulo 4, de 11 a 12. Isso quer dizer o quê? Viver como Ele viveria. 2 pontos. De modo santo, resistente a tentações, justo, sem pecado, em perfeita comunhão com o Pai. Não está exigindo muita coisa dos vivos, não. Dos mortos. Pode nem pensar isso aqui. Morto não pode nem pensar nessa qualificação da vida de Jesus. Aqui é para os vivos. Você não foi transformado, irmão? O seu viver tem que ser este. O nosso viver tem que ser este. Tem que carregar as marcas de Jesus. Não é a marca do cravo. Para que serve marca de cravo, né? Marca de Jesus é... Gente, você é diferente. Claro. Sou gêmeos com Jesus. Tem que ser diferente. Não pode ser igual a todo mundo. Alguém disse aqui uma frase que ficou guardada. Eu já ouvi alguém citando essa frase. Você não é igual a todo mundo. Todo mundo é igual, mas você foi transformado. Você é assim com Jesus, ó. Semelhante a Jesus, gêmeos com Jesus. Que dentro, uma coisa particular do gêmeo, é que dentro dessa ideia de gêmeos, quando está sendo gerado no útero, tem um mais esperto que se alimenta mais do que o outro. E é por isso que quando nasce um mais magrinho, menorzinho, e o outro mais robusto, porque ele se alimenta mais. E no meio da igreja de Jesus, os gêmeos com Jesus, uns são fraquinhos, outros são meio termo, mas outros são resistentes. São resistentes. Porque se alimentou mais da palavra de Deus, do Deus da palavra. É essa a ideia. É um raciocínio lógico. Então, tem uma coisa assim que é normal, a gente vê, isso é normal. Tadinho desse aqui, ele nasceu tão raquítico. Não, o outro foi um pouquinho mais esperto, se alimentou mais, pegou, chegava na frente, e comia mais. E esse aqui tinha mais devagar, mais preguiçoso, não sei o quê, um monte de desculpa que a gente pode arrumar, mas agora, sendo gêmeos com Jesus, a mesma alimentação que é dada aqui para todos vocês, depende do que você faz com ela. Depende do que você faz.
A alimentação é um negócio crucial na nossa vida e cada dia ficando mais claro. A linha vai ficando mais clara para a gente entender. Você quer ter vida saudável? Se alimente correto. Para de comer o que não presta. No reino de Deus, neste lado do céu, ainda que estamos neste lado do céu, os nossos pés estão na terra. E aí a gente está comendo as coisas de Satanás ainda, as coisas que fazem mal, que nos deixa fracos com relação a algumas questões de tentações, de pecados, porque a alimentação está sendo pouca espiritual. A gente está alimentando mais a carne, e a carne só vai morrer quando ela for para o túmulo. Está aqui vivo, ó. Vive 2 homens aqui, o carnal e o espiritual. Aquele que é gêmeos com Jesus. Eu vou parecer mais com o carnal se eu me alimentar das coisas deste mundo. Mas eu vou me parecer mais com Jesus a partir do momento que eu passo a me alimentar mais da palavra de Deus. A Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 2, o verso 20, é só virar umas páginas aí, poucas você vai encontrar Gálatas. É a primeira carta depois de 2 Coríntios. Capítulo 2, o verso 20 diz assim, olha: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Este é um exemplo que Jesus deu para nós, de amar o pecador e se entregar para o pecador, por causa do pecador, para salvar o pecador. Está vendo? Paulo entendeu isso aqui perfeitamente e ele viveu assim, irmão. Ele foi assim, um gêmeo bem parecido com Jesus. É claro que na história, nós vimos, na história da igreja, de Paulo para cá, nós vimos na história da igreja homens e mulheres que também tiveram os seus momentos de semelhantes a Jesus, de não ligar para a sua vida física. O negócio é fazer a vontade, ele deu a vida dele. E ele deu lá no auge da vida dele, nos 33 anos. Sabe, o pico maior, aí depois começa a descer? Pois é, nos dias dele era aí. Mais ou menos hoje está assim, não está? Eu já tive 33. Eu estava lá em cima, eu estou descendo. Está difícil, estou arranhando tudo para poder segurar, para não descer para o vale, para a velhice. Mas, mesmo este bagaço que eu estou ofertando a Ele, Senhor, consome até a última célula. É do Senhor. Usa como o Senhor achar melhor. Alguém me disse assim, você quando fizer 80, sabe aquela pessoa que te ama, que diz que te ama? Quando você fizer 80, você vai estar bem debilitado, bem fraquinho. Você não vai poder fazer mais o que você faz hoje. E eu tenho essa consciência que com 80 eu não vou ser o de 70. Vai cair mais. Bom, branco já ficou, começou a cair. Não terei a mesma. Mas, ó, aqui, ó, é ontem, hoje e eternamente. Sabe por quê? Eu sou gêmeos com Jesus.
Eu sou gêmeos com Jesus. Então, eu sou uma criação feita por Deus. E esse texto está dizendo isso. Não é fácil ler esse versículo e viver esse versículo. Não é fácil. Principalmente quando a gente já está assim, uma das coisas gloriosas na vida do jovem, igual aquela jovem que teve aqui, né? Não, aquela aqui não. Aqui foi lá no PGM, uma menina com 28 anos, cheia de saúde, está lá no fim do mundo, no buraco, no meio do nada, mas ela não teve dificuldade, porque ela não tinha um marido, ela não tinha filho. Então ela pôde pisar lá sozinha. Senhor, olha, para onde o Senhor quiser. Você vai lá para o Ribeirinha. Para você chegar aonde eu vou te colocar, são 24 horas de barco. Irmão, ficar 6 horas, 8 horas dentro do barco, não é fácil. É um barco grande, que dá para você deitar, que é o barco do Lu. O barco do Lu eu deito, eu durmo, tem cama. Mas o barco que ela vai é aquele de alumínio, voadora. É sentado o tempo todo o tempo. Ele não está sozinho com o comandante do barco. Tem 3, 4 junto. E gente que você não conhece. E andar 24 horas sentado. Olha, deve ser. Mas olha, é a vida dela aquilo lá. É a vida dela, sabe por quê? Ela entende que ela está no centro da vontade de Deus. E eu queria que você se sentisse no centro da vontade de Deus. Colocando o pé lá e, Senhor, faz a tua perfeita vontade. É do jeito do Senhor, não é do meu. Irmãos, quando nós entramos nesse clima, porque é nesse clima que nós somos colocados, irmãos. Essa transformação que aconteceu é gêmeos com Jesus. Aí Jesus morreu para nos salvar. Aí nós vamos morrer para levar Jesus a salvação às outras. Não tem outro jeito. Se a gente for ver a vidinha da gente, se eu fosse ver a minha vidinha lá em Laranjeiras, tranquila, igreja, pastor, coral, tudo legal, na porta de casa. Eu não teria o privilégio, a alegria de olhar para você hoje e dizer, louvado seja o Senhor, que salvou todo mundo por meio da pregação que Ele fez através de mim. Eu só fui o alto-falante dele. Eu ia perder isso aqui, ó. Sem falar nos que já foram, que estão trabalhando em outros lugares. As ramificações. A Luz está nos Estados Unidos, ó. Está servindo lá. A filha dela, a Rutinha, está servindo. É a Larissa aqui, a Rutinha lá. Ó, temos uma Larissa lá, ó. Aquele espírito de vamos. Pois é. Aí você olha para o Canadá, você vê Caroline lá. Aí o filho dela já pregando. Ó, a Cibe, lá no Canadá. Eu ia perder tudo isso, irmão. Você pode até não valorizar isso. Você pode não ter valor nenhum. Mas para mim tem. Eu reconheci a morte de Jesus por mim. E é por isso que eu leio esse texto aqui e vejo o poder de Deus em me transformar em alguém semelhante ao filho dele, parecido com o filho dele, aonde se coloca, Senhor, eu estou aqui, faz a sua vontade. Não é a minha não, a do Senhor. Porque a minha vontade era aquela vidinha lá. Talvez hoje eu não estivesse vivo. Porque eu não ia sair dentro do mar, eu não ia sair da beira do rio, entendeu? E aí as coisas acontecem, os acidentes, o sol demais, não sei o que, tá? Muitas coisas que eu fui livre por estar aqui. Poderia estar morto.
muito tempo. Mas eu estou gozando da alegria, da satisfação, do privilégio de estar vivo, irmão. Aí em Gálatas 6,17, olha só o que é que Paulo diz agora no finalzinho da carta. Chegando ao final, ele diz assim, ó, 6,17, sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Interessante que a gente fala de marca de corpo, a gente pensa aqui, né? A gente pensa aqui na nossa pele, na nossa carne. Paulo tinha as marcas dele. Tinha uma marca de cobra no braço, mordida de cobra, ficou lá a marca. Tem marca aqui de 4 anos de idade. Está aqui, ó. Arame farpado, cortou e está aqui. Ele tinha a marca da mordida de cobra. Ele tinha a marca nas costas das surras que ele tomou. As marcas no rosto das pedradas que ele tomou. Mas não está falando dessa marca. Ele está falando da marca de morrer para este mundo e viver para Jesus. É esta marca. Jesus morreu para este mundo, para viver a vida que Deus determinou para ele viver. E a vida que Deus determinou, vá para a cruz e morra. Para que todo aquele que crê em você, nesse sacrifício que você fez, eu possa, através desta fé, dar o perdão do pecado. Porque, olha, Jesus morreu por todos, mas nem todos serão salvos, tá? É só quem crê. É só quem crê. Crendo que o sacrifício que Jesus fez é o único e suficiente para perdão dos nossos pecados. O versículo 13, olha como é que ele chama o salmo aqui agora, tá vendo? Ó? Está escrito, cri e por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Aí vem o grande questionamento. Eu criei? Eu creio que Jesus Cristo me salvou. Cadê? Porque a normalidade é que quem crê, fala. Fala. Ué. Olha só como é que funciona. Você está calejado, triste, abatido, de ir lá no UPA e não ser bem atendido. Aí você diz assim, eu vou lá na serra. UPA por UPA, eu vou lá na serra. Aí chega lá, tá, espera, aí a hora que bota você para dentro, o médico, como é que é o seu nome? Você mora onde? Você é casado? Você tem mulher, tem filho, tem marido? Em que você trabalha? O daqui? Como é que é? Tá. Olha a diferença do atendimento. Aí você vem de lá, extasiado, né? Gente, não existe aquilo lá. Porque os médicos daqui, do UPA aqui, eles não olham nem para sua cara. O de lá perguntou tudo e quer saber da minha vida. Olha a diferença de um médico para o outro e recebe o mesmo salário. Recebe o mesmo salário, presta atenção, recebe o mesmo salário. E aí, quando você está conversando com alguém que você percebe a necessidade, eu conheço um médico, você começa a falar. Você não foi salvo? Você sabe, você conhece as pessoas. Você sabe que elas estão sem salvação. Coloca no coração em fazer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus.
E dentro da vontade de Deus é que todos os homens venham à salvação. Coloque isso no seu coração. Eu quero fazer a sua vontade, Senhor. Porque lá nos dias de Jesus, um dos que queriam crucificar Jesus, que era contra Jesus, fez uma pergunta besta para ele. O que eu devo fazer para fazer a vontade? Como é que eu fico sabendo a vontade de Deus? Ele sabia. Ele já estava querendo testar Jesus. Então aqui a gente sabe qual é a vontade de Deus. Todo mundo aqui sabe qual é a vontade de Deus, desde o mais novo, que eu acho que é o João. Por favor, não deixe o João ficar velho não, né? Vamos botar alguém mais novo do que ele aí, né? Está na hora já, né? O ano está terminando, gente. Pois é, então, desde o mais novo sabe disso, porque lá no berçário é ensinado para ele a vontade de Deus. E aí ele vai crescendo e vai à vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus. E chega adolescente, jovem e adulto, sabendo a vontade de Deus. É o que nós sabemos, é a vontade de Deus. Só que a gente não quer fazer a vontade de Deus, né? Nossa oração é diferente da de Jesus. Faça-se a minha vontade, não a do Senhor. O Senhor é pesada, não dá não. Eu criei e por isso falei. E por isso ele fala. Eu criei e por isso eu vim para cá para falar. Eu criei e é por isso que eu estou envolvido com missões nacionais, porque é o caminho que eu posso chegar lá no Ribeirinha, lá nas 24 horas do barco, lá nos confins da terra, onde Jesus mandou. Olha, foi lido aí, Mateus capítulo 28. Viu? Ele mandou. Você não saiu dele? Não é tão gostoso, não é tão prazeroso. Eu nasci de novo. Eu sou novo. Legal, bacana. E daí? É só para ser mais um novo na praça? Não. Você desempenhar o papel pelo qual você foi salvo. É para anunciar as boas novas de salvação, porque foi por meio do nosso pai Adão que todo mundo está condenado. O pecado entrou na terra pelo Adão e a Eva. Então todos estão condenados. Aí Deus arrumou a forma de salvar o homem. E ele disse, olha, você que tem que ir. Os anjos estão lá. Eu fico assim, ouvindo as conversas. Senhor, deixa a gente ir lá, Senhor. Que pessoa possível, não tem nada, Senhor. Deixa de anunciar, as pessoas estão morrendo, indo para o inferno. Não, eles têm que ir para lá. Eu disse que são eles. Não adianta insistir, eu não vou deixar vocês irem. Aí está na Bíblia aí, os anjos querem bem fazer isso. Por que eles querem fazer isso? Porque às vezes eu vou entrar numa briga, entrar num negócio, fazer um negócio. Por que eu tenho que... É porque ninguém está fazendo. Então eu quero ir lá e fazer. Pronto. E para ver pronto, eu tenho que fazer. Porque não tem ninguém para fazer. E aí os anjos estão de lá olhando e tem gente de braço cruzado. Talvez os anjos não entenderam a mensagem que Paulo pregou. Eu só vou falar se eu crer. Se eu não crer, eu não falo. Eu não falo. É normal isso. Abre a sua Bíblia lá no Salmo 116, verso 10. Está lá, ó. Ele está usando o Salmo aqui, ó, a palavra de Deus na pregação dele, na carta dele, ele está usando a Bíblia. Cento 16, 10. Eu criei, e ainda que tenha dito, estou muito aflito. Aqui,
segundo onde eu fui pesquisar, um momento na vida de Davi que ele estava com seus inimigos na iminência de pegá-lo. E ele buscou a Deus. E Deus o socorreu. E ele está dizendo aqui, olha, eu fui socorrido porque eu busquei. Ainda que eu tenha dito lá atrás, eu estou aflito. Eu não sei para onde ir. Muito embora sabia o lugar certo. E foi para lá, buscar a Deus. Conversar com Deus. E Paulo está aqui citando esse texto com a intenção de dizer, olha, eu falei que eu estava aflito, mas eu falei também que eu fui buscar e Deus me socorreu. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, nós precisamos crer, botar essa fé em prática, isso tem que rolar. E vai rolando de pai para filho, de filho para neto, e aí tem que rolar também do lado, para os nossos vizinhos, para o nosso bairro, a Serra, o Espírito Santo, o Brasil. Precisamos chegar até os confins da terra, como foi mandado. Essa fé aqui, abre aí 1 Coríntios capítulo 12, o verso 3. Essa fé aqui, eu não posso ver uma palavra, uma colocação da palavra que eu vou atrás. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, na hora que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Jesus, está lá Romanos capítulo 10, verso 17. Esse Espírito aqui, Espírito Santo, é que vai lá neste momento e nos convence de que somos pecadores, que existe uma justificação por meio do sangue de Jesus. E aí nós cremos, porque é dado essa fé. E é por isso que ele está escrevendo desta forma. Essa fé, irmãos, é uma fé dada pelo Espírito Santo. E você, uma vez que tem essa fé, que recebeu a salvação, você não tem outra coisa para fazer a não ser falar. Falar que Jesus é o Senhor. Porque se você não falar, você não foi salvo. Aí você está aqui dentro. Aí as pessoas lá de fora continuam de olho em você. E aí você vai aprontar. E aí você vai dizer, esse texto diz, que essas pessoas vão amaldiçoar a igreja. Aquela igreja ali não é igreja de crente, não é igreja de Deus. Olha o comportamento desse cara, olha o comportamento dessa mulher, desse jovem, dessa criança, desse adolescente. Olha o comportamento. É o que está aqui dentro, é o que vai sair para todo mundo ver. O que está aqui dentro só vai todo mundo ver se eu abrir a boca, se eu vestir uma roupa piriguete, tanto para o homem quanto para a mulher. Aí eu, você é homem de crente? Daquela igreja? Não, essa não. Aí você está, o quê? Trazendo a primeira condenação aqui, olha. Está amaldiçoando Jesus. Mas aquele que é salvo vai trazer. Gente, como que ele foi transformado? Olha, como é que é esse negócio? Como é que foi isso, hein? O que você fez para mudar assim? Jesus, ele me transformou. É ele. É o que Paulo está ensinando. É o que nós estamos compreendendo nesse
pensamento de ser gêmeos com Jesus. E aí quem é salvo, tem o mesmo Espírito de Jesus. Tem o mesmo Espírito de Jesus. E é por isso que ele diz, assim como ele me enviou, capacitado, cheio, eu também envio a vocês, cheios. Aí Paulo escreve aos Efésios, não se encham do vinho, mas do Espírito. E como é que enche do Espírito? É alguém botando a mão na sua cabeça? Não. É tendo Jesus Cristo como Salvador. E aí, irmãos, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Tem um alvo. O alvo é agradar, é servir, é fazer a vontade, é cumprir, é obedecer, o alvo. O alvo. Eu coloquei no WhatsApp aí, eu estou vendo que vocês não estão olhando no WhatsApp mais, né? Tudo bem, acabar daqui a pouco. Eu sei que uma hora isso ia cansar mesmo. Eu botei no WhatsApp alguma coisa assim, que você precisa definir o alvo. Ele está aí, uma conversa até boa, né? É mais sensato, né? Eu ouvi, entendi, compreendi, eu vou postar lá. Quem sabe, né? Alguém está precisando de colocar um alvo. Aqui, entre nós, o nosso alvo é Jesus, fazer a vontade de Deus. Mas para a gente andar aqui na terra, nós precisamos fazer uma faculdade. O alvo, uma faculdade. Interessa para chegar lá como é que é. Interessa que tem que ter aquele negócio lá, tem que botar como alvo. Não é um celular novo. Esse não pode ser o nosso alvo. Porque ele é novo hoje. Daqui um mês, 2, sai, aí já perdeu. A faculdade não, até você morrer, ela está funcionando. Você vai receber o salário aposentado. Então eu queria ficar aqui com vocês nessa ideia de que ou nós levamos as pessoas a amaldiçoar a igreja de Jesus, ou nós levamos as pessoas a mensagem de que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Não dá para ficar ali nenhuma coisa nem outra. Um crente mais ou menos. Aqui nesse texto não dá para ser mais ou menos salvo. Ou é ou não é. Eu criei, e por isso eu falei, por isso eu anunciei, por isso eu preguei, por isso eu estou aqui. Vive, não eu, mas Cristo que vive. E ele diz, olha, eu estou morrendo para que vocês tenham vida. Se você não morrer para dar vida, não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Precisamos parar aqui, 35, e é difícil demais. Está faltando um ponto. Eu não sei quando que eu vou pregar, porque eu fiz uma escala. Então, vamos colocar de pé, vamos orar para o café e depois a escola bíblica. Eterno e amado Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Senhor, em cada dia conhecer este amor que o Senhor tem para conosco. Senhor, não bastasse o Senhor lá no princípio nos fazendo semelhante ao Senhor, e agora, Senhor Deus, em Jesus, nós temos a consciência vindo da Tua palavra, Senhor, que nós somos, na verdade, hoje, transformados em gêmeos com Jesus, por esse nascimento novo, nascendo do Espírito, Senhor, do Espírito de Jesus, tendo o mesmo Espírito, Senhor. Senhor Deus, abra nossa mente, Senhor, e ajuda-nos a viver este homem, esta mulher espiritual na face da terra, para o louvor e para a glória do Senhor. Porque por fim, Senhor Deus, neste texto, nós compreendemos isso, Senhor,
que ao morrermos nós vamos levar outras pessoas a dar graças ao Senhor, a louvar o Teu nome, a bendizer ao Senhor. Mas se nós ficarmos nós mesmos, Senhor, ninguém, Senhor, vai levantar-se para dar graças ao Senhor. Dá-nos a consciência da nossa responsabilidade para o louvor e para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. E assim nós estamos divididos para a Escola Bíblica Dominical, irmãos.